Minamura é um garoto que quer ser gangster, mas tem a presença social de um macarrão molhado. No entanto, sua vida muda quando ele conquista a garota mais desejada e se torna o mestre da persuasão. Tudo começa com o professor Yasuda pedindo aos alunos para aproveitarem as férias de verão, porque no próximo verão estarão estudando para a faculdade. Após o término da aula, Ori e suas amigas conversam sobre como Yasuda às vezes pode ser assustador. Ori revela que esbarrou nele antes da aula, e ao notar seu rosto triste, ele disse que gosta de meninas com corpos como mesas para animá-la. Nesse momento, sua amiga Yuki diz que um cara quer o contato dela, mas Hiro corta a ideia dizendo que, se ele não consegue pedir pessoalmente, é melhor continuar praticando no travesseiro. Outro amigo, Toru, convida-os para um karaokê, mas Ori recusa também. Quando ela se levanta, acidentalmente deixa cair o celular, mas Miyamura, que estava passando, devolve a ela e sai da sala sem dizer uma palavra. Eles discutem que tipo de pessoa Miyamura é, mas o homem é um mistério porque nunca fala com ninguém. Nesse momento, Ori olha para o celular e imediatamente corre para casa, onde veste sua roupa de dona de casa e começa a limpar a casa. Depois, ela busca seu irmão mais novo, Sota, na escola e volta para casa para lavar a roupa. Mais tarde, Sota entra com um menino com sangue escorrendo pelo nariz, e ela rapidamente cuida dele. O cara então decide ir embora, mas Ori pede para ele ficar um pouco para que ela possa mostrar mais do que gratidão por ajudar seu irmão estúpido. Ele explica como Sota foi perseguido por um cachorro e caiu. Então ele o ajudou a voltar para casa porque ele parecia perdido. Quando ela pergunta o nome dele, o cara fica chocado e diz a ela que estão na mesma classe. Este cara com aparência emo é na verdade Miyamura, que parece completamente diferente na aula. No dia seguinte na aula, Ori não consegue acreditar que a pessoa que conheceu é realmente Miyamura, e pede para ele visitar novamente porque o irmãozinho quer brincar com ele. Miyamura achou que ela nunca mais falaria com ele depois de vê-lo naquele estado, mas Ori diz que, embora tenha ficado chocada, também é uma pessoa completamente diferente fora da escola, então é normal para ela. Mimamura começa a sorrir porque Ori é a primeira, além de sua mãe, a tolerar sua existência por mais de 10 segundos. Aoi elogia o sorriso dele e pede para ele prender o cabelo, mas Miyamura diz que isso fará com que todos os seus piercings apareçam. Depois da escola, Aoi descobre que Miyamura não é um otaku. A família dele tem uma confeitaria. Ele fez piercings em si mesmo usando um alfinete de segurança durante o ensino fundamental, e suas notas são mais baixas do que sua autoestima. Ao olhar para um catálogo de supermercado, Ori percebe que sua impressão de Miyamura estava totalmente errada. Quando o homem se aproxima para dar uma olhada, ela também percebe que ele tem olhos bonitos com longos cílios. Miyamura menciona a promoção de ovos amanhã até as 4 da tarde, e Ori está ansiosa para comprar um monte de ovos depois da escola. No dia seguinte, pedem a ela para ir à sala de AV depois da aula, então ela manda uma mensagem para Miyamura pegar os ovos para ela. Com apenas 20 minutos restantes, Miyamura sai correndo da escola e decide pular a cerca para pegar o atalho. Ele passa por Yuki no caminho, que fica chocada ao vê-lo nesse estado, mas ele corre antes que ela possa entender a situação. Naquela noite, Ori faz o jantar para ele e ele conta como encontrou Yuki no caminho, mas, como estava sem os óculos e com o cabelo solto, ele está confiante de que ela não o reconheceu. Por razões que a própria Ori não entende, ela não quer que ninguém mais veja esse lado dele. Minamura compartilha o mesmo sentimento, revelando como ele gosta de vê-la fazendo tarefas e preparando o jantar como uma dona de casa obediente. Ele continua tagarelando sobre todas as coisas que ele notou sobre Hiro fora da escola, mas Hiro o cala com uma bebida antes que seu sprinkler dispare. Ela não consegue acreditar que Miyamura simplesmente disse tudo o que gosta dela com a cara séria e começa a chamá-lo de bobo repetidamente. Miyamura percebe o quanto ela é normal e a acha fofa, mesmo naquele momento. No dia seguinte, Miyamura chega em crise, revelando que eles têm que nadar na próxima aula de educação física. Ori inicialmente não entende o problema, mas Miyamura mostra a ela que tem tatuagens por todo o corpo. Porém, eles depois descobrem que é opcional, mas as preocupações de Miyamura só aumentam, pois agora ele está consciente sobre mostrar seu corpo. Enquanto eles estão conversando na varanda da sala, Toru e Yuki não conseguem evitar se perguntar como esses dois até se tornaram amigos. Quando um dos colegas de classe pede as anotações de Ori, Toru aproveita a oportunidade para puxar conversa com Miyamura. Toru pergunta se Miyamura e Ori estão namorando, mas Miyamura diz que são apenas amigos e que nem sequer combinam como um casal. Ele então pergunta a Toru se ele tem uma queda por Ori, esperando provocá-lo. Mas quando Toru admite gostar dela, Miyamura finalmente entende porque ele sempre a observa na aula. Enquanto os dois processam tudo, outro estudante passa e os lembra que a aula de educação física está prestes a começar. No vestiário, Miyamura coloca um uniforme de inverno, o que Toru acha bastante estranho.
Sem querer se destacar como um esquisito esquizofrênico, Miyamura decide mostrar suas tatuagens e o faz prometer que ficará de boca fechada. Toru inicialmente surta, mas entende por que Miyamura nunca pode usar mangas curtas apesar de suar como um porco. Toru então afasta o cabelo de Miyamura para ver seu rosto e fica chocado ao descobrir que ele também tem piercings. Mais tarde, ele pergunta a Miyamura por que ele não assume suas coisas, e o homem revela que na verdade fez tatuagens e piercings por impulso. Toru então pergunta como ele se aproximou de Hori, e Miyamura revela que começou há um tempo quando ele levou o irmão dela para casa. Toru quer ter certeza de que está tudo bem se ele chamar a Ori para sair, mas Miyamura não tem objeções e deixa a decisão para Ori. Mais tarde, Toru leva uma bronca de Yuki por faltar à aula de ginástica, e Miyamura avisa Hiro que ele e Toru conversaram sobre coisas. Quando ele anda na frente dela, Ori pergunta por que ele está a evitá-la, mas Miyamura não pode contar o motivo. Logo depois, Toru pede a Ori para se encontrar com ele depois da escola e sai sem explicar nada. A Ori não pode falar com ele porque ela tem que buscar Souta, mas Miyamura decide fazer isso por ela, para que Toru possa chamá-la para sair. Mais tarde, Toru confessa a Ori enquanto Miyamura cuida do irmão dela em casa. Quando ela retorna, Miyamura se prepara para nunca mais visitar a casa dela, se ela acabar namorando Toru. No entanto, Ori pergunta a ele se ele realmente acha que eles não são adequados para ser um casal. Minamura explica por que disse o que disse, afirmando que é uma pessoa chata e sombrio que prejudicaria a reputação dela. Ori começa a chorar, repreendendo-o por assumir o pior sem nunca consultá-la. A tristeza então se transforma em raiva, e ela ameaça fazer uma segunda circuncisão nele se ele parar de sair com ela. Alguns dias depois, Minamura ajuda com as compras e Ori começa a cantar algumas músicas de anime no embalo. Mimoru elogia sua voz, mas ela imediatamente fica autoconsciente e para, explicando como seu irmão toca os mesmos CDs, por isso ela sabe as letras. Quando ele pergunta que tipo de música ela gosta, ela age como se ele tivesse feito a pergunta mais difícil sobre o que você preferiria. Quando Ri volta para casa, ela recebe uma visita repentina de sua mãe, Yuriko. Mais tarde, Souta conta animadamente a ela sobre Miyamura, explicando como ele vem frequentemente brincar com ele. Ela pergunta a Hiro se esse menino é bonito, mas Hiro diz que ele é mais como um aspirante a Batman. A mãe dela expressa o desejo de conhecer Miyamor pessoalmente, mas Hiro fica irritada sabendo que ela vai envergonhá-la. Ela pergunta a Hiro qual é o nome completo de Miyamor, e Hiro começa a suar ao perceber que nem sabe o primeiro nome dele. No dia seguinte na escola, Hiro está perdida no pensamento sobre o primeiro nome de Miyamura e se pergunta se perguntar diretamente para ele é uma opção viável. No entanto, ao perceber que pareceria uma intrometida, ela descarta completamente essa ideia. Mais tarde, enquanto os meninos estão no vestiário, Ori espia na esperança de que alguém chame Miyamura pelo primeiro nome, mas acaba sendo rotulada como esquisita. À noite, ela verifica a folha de notas dos melhores alunos, mas não consegue encontrar o nome dele. Quando Toru aparece, ela tenta perguntar a ele, mas ele foge porque ainda não se curou da rejeição. Ori então volta para casa frustrada, mas quando percebe que Miyamura pode se apresentar a Yuriko com seu nome completo, ela decide chamá-lo para casa. No dia seguinte, Miyamura chega e Yuriko a recebe, revelando que Hiro e Souta saíram para fazer algumas tarefas. Logo depois, Souta volta para casa, então Yuriko o deixa aos cuidados de Miyamura enquanto sai para trabalhar. Quando Hiro retorna, ela percebe que sua mãe a mandou sair de propósito para que pudesse ter um tempo a sós com Miyamura. Ele revela como a Yuriko é super educada e está entre as poucas pessoas que o chamam pelo primeiro nome. Quando ela pede para ele repetir exatamente o que a mãe dela disse, Miyamura percebe que a Ori está agindo como uma boba e a confronta por causa disso. Lembrando como ela estava espionando no vestiário, Miyamura pergunta se ela está interessada em algum cara, não deixando outra opção a não ser contar a verdade para ele. Miyamura não consegue parar de rir da absurdidade da situação, e após um bom treino de risadas, ele escreve seu nome completo, Izumi Miyamura, em um papel e entrega para ela. Hiro decide guardar o pedaço de papel para si mesma e tenta chamá-lo de Izumi. No entanto, ela fica confusa e decide ficar com o segundo nome por enquanto. Ela então pergunta se ele sabe o primeiro nome dela e percebe que ele sempre soube. No dia seguinte, o presidente do clube estudantil, Sengoku e Sakura dão uma tarefa para Hori, e depois que ela aceita, eles pedem para ele fazer mais uma coisa para ele. Naquela noite, Yuki nota que Ori tem olheiras devido ao trabalho que lhe foi pedido para fazer. Yuki expressa sua preocupação e sente que o conselho estudantil está se aproveitando dela, mas Ori está bem com isso contanto que seja útil. Toru e Miyamura estão assistindo de longe e concordam que seus cérebros de macaco não podem ajudá-la, então devem manter distância. Miyamura então revela que Sengoku é bastante popular entre as garotas, e talvez Hiro esteja trabalhando demais porque quer que ele a leve para a zona do osso.
Nesse momento, uma garota chamada Ayasaki entra na sala e Ori devolve os livros para ela. Depois que ela sai, Toru comenta que ela é fofa, mas Yuki revela que ela é a namorada de Sengoku. Ela não é inteligente o suficiente para fazer o trabalho, então ela atua como mascote para o conselho estudantil. Ori revela que o trabalho que ela acabou de entregar era na verdade responsabilidade da Ayasaki, então eles estão basicamente fazendo a Ori fazer o trabalho dos outros. Com isso, Ori vai para casa e Miyamura decide assar um bolo para ela se sentir melhor. Nesse momento, Ayasaki esbarra nele e derruba todos os livros. Ela rapidamente os recolhe e sai correndo, esquecendo acidentalmente um livro para trás. Ele pede para ela levar este livro também, mas ela diz para ele simplesmente jogá-lo no lixo. Quando Miyamura dá uma olhada, percebe que é o relatório de orçamento do conselho estudantil. No dia seguinte, quando Miyamura chega à aula, vê muitos alunos reunidos do lado de fora. Acontece que Ayasaki colocou toda a culpa em Oide por perder o relatório de orçamento. Mesmo depois de Ori explicar que não perdeu nada, Sengoku escolhe acreditar em sua namorada e pede a Ori que se desculpe. Miyamura sabe o que realmente aconteceu, então ele atravessa a multidão e dá uma cabeçada em Sengoku na frente de toda a turma. Ele então mostra a eles o relatório desaparecido, explicando como foi a namorada idiota dele quem perdeu o livro, não Ori. Ayasaki finalmente percebe que foi seu erro e começa a chorar. Depois disso, os três pedem desculpas a Ori por colocá-la em uma situação difícil. Mas Ori minimiza, sabendo que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles. Mais tarde ela agradece a Miyamura pela ajuda, porque teria manipulado eles com lágrimas se ele não tivesse aparecido. Miyamura pergunta por que ela ainda tolera Sengoku, e Hiro dá de ombros, dizendo que o conhece desde a infância. Na verdade, Sengoku costumava ser um beta que ela fazia bullying até o ensino fundamental. Um dia, Sengoku finalmente teve a coragem de confrontá-la, e ameaçou contar a todos o quanto ela realmente é. Foi quando ela parou com o bullying e começou a fazer algumas tarefas para ele, para que ele não se vingasse. No dia seguinte, Mitamura encontra Sengoku no vestiário, mas percebe que ele está apavorado com ele após a cabeçada. Durante a aula de esportes, Miyamura e Toru jogam tênis de mesa enquanto discutem sobre o próximo aniversário de Ori. Passam horas jogando, mas não conseguem decidir o que dar de presente para ela. Enquanto isso, Sota está animado para ver Miyamura todos os dias durante as férias de primavera, mas Ori lhe diz que Miyamura os visitará cada vez menos com o passar do tempo. Sotiwa pergunta se ele pararia de visitá-los completamente após o ensino médio, e Ori percebe que se sentiria muito sozinha se Miyamura não fizesse parte da vida dela. Alguns dias depois, Miyamura os visita no aniversário de Ori, e Sotiwa faz um desenho dela como presente de aniversário. Miyamura, por outro lado, dá a ela um CD com todas as músicas populares e o presente emociona Rory porque era exatamente o que ela queria. Eles então percebem que as férias de primavera acabaram e agora estarão no terceiro ano do ensino médio. Um dia, o professor da turma pediu aos alunos que se emparelhassem para uma atividade em grupo, mas Miyamura era o garoto emo solitário que ficou de fora. Quando o professor encorajou os alunos a incluí-lo, os alunos protestaram, alegando que ele era esquisito e cheirava leite azedo. Mais tarde no ensino médio, aconteceu a mesma coisa com o rapaz, o que a fez sentir-se extremamente solitária. Indo para casa, ele decidiu colocar piercings para parecer legal. Mesmo no ensino médio, as pessoas achavam que Miyamura era estranho, mas Ori se aproximou dele e se apresentou. Ela mencionou como as pessoas pensam que ele é sombrio e taciturno, mas para ela, Miyamura era um cara muito normal. E essa foi a primeira interação deles. No primeiro dia do terceiro ano, os estudantes se reúnem em volta do quadro de avisos para verificar suas turmas, e Ori está empolgada ao saber que está na turma 1 junto com Yuki. Miyamura e Toru também estão na turma 1, e vendo a empolgação de Toru, algumas garotas começam a fofocar que Miyamura e Toru são piratas do orgulho. Logo depois, Ori e Yuki aparecem e começam a falar sobre coisas aleatórias, e Miyamura, perdido em seus próprios pensamentos, percebe que faz parte desse grupo. Mais tarde na aula, o professor pede aos alunos que se dividam em grupos de 4, e Miyamura se lembra de sua história de ser o excluído. Nesse momento, Toru, Yuki e Ori se juntam às mesas com ele e dividem as tarefas entre os 4 sem que ele diga uma palavra. Mais tarde, enquanto está sentado no telhado, Miyamura percebe que agora tem um grupo, mas se pergunta se pode realmente chamá-los de amigos. Nesse momento, Toru aparece e lhe diz que a próxima aula mudou de matemática para economia. Ele gostaria que a escola os informasse com antecedência em vez de fazer essas alterações de última hora. Toru então começa a tagarelar sobre alguma coisa, mas quando pergunta a Miyamura sua opinião, Miyamura percebe que não ouviu uma palavra. Miyamura pergunta a Toru o que ele pensa dele, e Toru começa a dar-lhe algumas verdades, como quando diz que sua atitude misteriosa o irrita. No entanto, Toru também diz que ele é bonzinho demais, o que é por isso que ele tem que ficar de olho nele. Além disso, ele parece mais bonito do que a maioria das meninas com o cabelo preso, o que incomoda Toru. Ao todo, Toru comenta que Miyamori é meio estranho, mas tudo bem, já que são amigos.
Mais tarde, ambos são repreendidos por Ori por não terem terminado o relatório. Ela pergunta onde eles estavam, e Toru revela que ele e Miyamura estavam afirmando sua amizade. No dia seguinte, os dois se encontram nos armários da escola, e Toru percebe que ainda não se chamam pelo primeiro nome. Enquanto isso, Souta acorda Ori cedo e pede para ela deixá-lo. Ela então vai para a escola e percebe que está super adiantada. Nesse momento, Ayasaki chega e senta ao lado dela. As duas conversam sobre Miyamura, e Ayasaki comenta brincando que Ori e Miyamura parecem um casal. Ori diz que são apenas amigos, então Ayasaki pede permissão para se aproximar mais de Miyamura. No entanto, Ori fica toda na defensiva e começa a proteger Miyamura, afirmando que Ayasaki não pode ficar com ele. Nesse momento, duas garotas entram no café e Ori sai rapidamente antes que façam uma cena. Naquela noite, Ori percebe que seu irmão passa a maior parte do tempo estudando e jogando, então ela e Miyamura ficam quase sempre sozinhos em casa. Eles decidem assistir a um filme de terror, e enquanto Ori não se abala, Miyamura está morrendo de medo a cada susto. Nesse momento, a luz se apaga e Miyamura começa a surtar. A luz volta logo depois e Ori decide assistir a outro filme de terror. Enquanto ela coloca o disco, Miyamura lembra de Yuki comentando que os dedos de Ori são duplamente articulados. Um dia, Yuki e Ori estavam comparando o tamanho das mãos e Toru também quis entrar na brincadeira. No entanto, ela advertiu estritamente para não segurar a mão dela. Lembrando disso, Ori e Miyamura começam a comparar corações, e Ori coloca sua mão sobre a de Miyamura para medir o tamanho. Surpreendentemente, ela acaba pegando-os e então, acidentalmente, deixa escapar que está apaixonada por ele. No entanto, ela se corrige, dizendo que ama as mãos másculas dele, e Miyamura diz que ama as mãos dela também. Depois de compartilharem um momento doce, Sota volta para casa e Miyamura o leva para o banho, onde ambos lavam as mãos. Então, no dia seguinte, Ayasaki conta a Sakura sobre seu encontro com Ori, revelando que estava apenas brincando e não tinha ideia de que Ori ficaria chateado. Sem que elas saibam, Toru está ouvindo a conversa e fica deprimido. Mais tarde, Miyamura aparece na aula com um hematoma no rosto, mas se recusa a explicar. Depois que Ori insiste, ele explica que brigou com Toru. Então Ori decide dar uma lição nele. Mas quando Toru entra na aula, ele está coberto de muito mais hematomas do que Miyamura. Mais tarde, Yuki pergunta como tudo aconteceu, e Miyamura explica que ele desviou de todos os ataques, exceto do primeiro soco. Quando Toru continuava tentando acertá-lo, ele acabou batendo nele até virar polpa. Por outro lado, Ori tenta falar com Toru, mas ele se recusa a explicar qualquer coisa além do fato de que ele levou uma surra. Na noite passada, Toru disse a Miyamura que Ori estava apaixonado por ele e ficou frustrado quando Miyamura continuou evitando a conversa. Não importava o quanto Toru tentasse, Miyamura continuava se esquivando até que finalmente teve o suficiente. Ele tentou usar a força para fazer Miyamura dizer algo, mas acabou levando uma surra. Na verdade, não foi tão ruim quanto eles pensavam, e Toru admite que pressionou Miyamura demais. Mais tarde, Yuki e Ori discutem como ambos admitiram suas próprias falhas, mas quando ela pergunta por que eles brigaram, Yuki opta por não contar a ela. Enquanto isso, Miyamura vai até o telhado para fazer as pazes com Toru. Alguns dias depois, Toru está caminhando para a escola quando Sakura acidentalmente deixa cair alguns relatórios sobre ele da janela. Ele as leva de volta para ela e ela agradece pela ajuda. Ele pergunta como ela consegue lidar com todo o trabalho e Sakura revela que recebe a ajuda da Remi e do Sengoku. Mais tarde, Miyamura traz para ele um sorvete, revelando que foi o Ori quem conseguiu para eles. No entanto, Toru não gosta de sorvete sabor melão, então eles param Sengoku e o obrigam a comer. Minamura e Sengoku começam a comparar a cor de suas línguas com o sorvete saborizado, enquanto Toru está lá brincando com eles porque não recebeu nada. Eles brincam sobre Toru ter uma língua longa como a de uma cobra, e Sengoku diz que vai contar para Sakura sobre isso. Quando Toru pergunta quem é a Sakura, Sengoku revela que ela é aquela garota de cabelo verde que está no conselho estudantil com ele. Eles começam a zombar de Sengoku por ter muitas garotas no conselho, mas ele diz que é estritamente profissional. Quando reclamam do calor, Sengoku dá permissão para usarem o ar-condicionado na sala do conselho estudantil. No dia seguinte, toda a turma aparece na sala, e Miyamura e Ori são enviados para pegar bebidas. Enquanto isso, Ayasaki pergunta a Toru se aqueles dois estão namorando, mas ele hesita em responder porque é um pouco complicado. Quando ela diz que Toru será um par melhor para Hori, Yuki pede que Toru pare de sonhar porque isso nunca vai acontecer. No entanto, Sakura rapidamente percebe que Toru tem uma queda por Hori. Enquanto esperam Hori e Miyamura voltarem, Sakura sugere que provavelmente estão fazendo algo suspeito, deixando Toru mais horrorizado a cada segundo.
Quando os dois voltam com as bebidas, Miyamura tenta explicar a Toru por que demoraram tanto, mas Toru tapa os ouvidos, pensando que eles estavam fazendo algo indecente. Todos entram na brincadeira e começam a provocar Toru, e quando ele abre a lata, derrama tudo na sua camisa. Sakura então se aproxima e explica que demoraram porque Miyamura derrubou a cola dele. Ela então dá-lhe um pano para se limpar. Mais tarde, Miyamura e Yori estão fazendo lição de casa em casa. Yori revela que o ar-condicionado está quebrado. Miyamura diz casualmente que geralmente dorme sem roupas com esse calor, o que imediatamente deixa a situação constrangedora entre os dois. Ela acredita que Miyamura é o tipo de cara que não tem vergonha de mostrar o corpo, e pergunta se pode ver suas tatuagens. Sem pensar duas vezes, Miyamura abre a camisa, e Yori fica irritada com o fato de ele nunca questionar suas intenções. Ela então começa a inventar cenários bobos para deixar Miyamura desconfortável, mas o homem pede que ele pare de falar. Ele pergunta por que ela está sendo tão estranha, e Yori diz que só queria saber o que o faz sentir-se envergonhado. Ela se sente constrangida sabendo como Miyamura está sempre tão calmo enquanto ela se agita por coisas medíocres. Para fazê-la se sentir melhor, Miyamura decide contar a ela sobre algo que também o deixa nervoso. Recentemente, ele encontrou um cara chamado Shindo, que costumava ser seu amigo do ensino fundamental. Os dois começaram a andar juntos, e Shindo presumiu que Miyamura estava recebendo favores de Yori. Mesmo depois que Miyamura disse que eles eram apenas amigos, Shindo continuou insistindo na ideia, o que o deixou embaraçado. Inicialmente, Miyamura achou que não seria grande coisa, mas agora ele fica nervoso quando as pessoas assumem que eles estão namorando. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Shindo, que lhe envia uma foto dele com sua garota. Acontece que ele quer que Miyamura e Hiro façam um encontro duplo com eles, mas Miyamura acaba apagando a foto antes que Yori comece a importuná-lo. Ele então liga para Shindo, xinga-o e imediatamente encerra a chamada. Vendo-o todo agitado, Ori percebe que não sabe nada sobre o passado de Miyamura. No dia seguinte, enquanto Ori está voltando das compras, ela encontra Shindo. Enquanto isso, Miyamura e Toru estão andando para casa discutindo um novo CD que pegaram de Shu. Nesse momento, Toru nota Ori à distância, e ao ver que ela está conversando com Shindo, Miyamura corre e dá um tapa no rosto dele. Ele então apresenta Shindo como um aluno do segundo ano, fazendo-os perceber que ele reprovou um ano e ficou para trás. Todo o grupo decide ir a um restaurante, e Miyamura começa a pensar sobre sua primeira interação com Shindo. Os dois começaram a conversar quando Shindo não conseguiu acertar o nome dele, e essa foi a primeira vez que Miyamura falou com alguém no ensino fundamental. Logo depois, Shindo começou a falar mais com Miyamura sobre as coisas de que ele gosta, e os dois encontraram um ponto em comum num cantor que ambos gostam. Um dia, os amigos de Shindo aconselharam-no a não andar com Miyamura, porque pessoas como ele geralmente crescem para se tornarem atiradores em escolas. No entanto, Shindo não desistiu de Miyamura e disse aos amigos para cuidarem da própria vida. Assim, Miyamura e Shindo se tornaram amigos, e Shindo foi a única razão pela qual a escola de Miyamura não foi tão ruim. Miyamura então percebe que o ensino médio também não é ruim, principalmente por causa de Yori. No dia seguinte, Mori tem uma febre alta e Sota fica extremamente preocupado porque a mãe deles está fora para trabalhar. Quando Ori começa a se preparar para a escola, Sota a coloca na cama e pede para ela não morrer enquanto ele está na escola. Depois de tomar os remédios, Ori adormece e sonha com como sua mãe sempre saía de casa para trabalhar. Ao acordar, ela percebe que Miyamura está ao seu lado, que veio assim que Sota lhe disse que Ori iria morrer. Miyamura então decide deixá-la descansar e está prestes a sair do quarto, até que Ori desmaia no chão. Ela pergunta a Miyamura por que está indo embora, mas Miyamura revela que está apenas saindo para pegar um pouco de água na geladeira. Ele pede a Ori para dormir um pouco mais, mas Ori está em um estado de espírito completamente diferente, pensando em todas as vezes que sua mãe saía quando ela precisava dela. Notando a condição dela, Miyamura segura a mão dela e promete ficar pelo tempo que ela quiser. Mais tarde, achando que Ori está dormindo, Miyamura decide voltar para casa, mas não antes de dizer a ela que está apaixonado por ela. Assim que ele sai do quarto, Ori se levanta, chocada ao descobrir que Miyamura realmente disse essas palavras. Ori não sabe o que fazer agora, mas acha melhor fingir que está dormindo. No dia seguinte, Ori decide fingir estar doente para poder faltar à escola e refletir sobre a confissão de Miyamura. Por outro lado, Soka vê Miyamura com Shindo e sua namorada e presume que eles estão se dando bem. Quando ele volta para casa, ele conta para Ori que viu Miyamura com uma garota e Ori começa a fazer perguntas. Soto revela que ela estava usando um uniforme de uma escola secundária diferente, então Ori começa a se perguntar se Miyamura está traindo.
Ela decide dar a ele o benefício da dúvida, mas quando Sota diz que eles estão de braços dados, as coisas ficam um pouco constrangedoras para ele. À noite, ela pensa em mandar uma mensagem para Miyamura, mas decide ficar deprimida por aquela noite. No dia seguinte, ela entra na sala de aula e Tugeru diz que Miyamura está super preocupado com ela. No entanto, ela decide evitá-los e senta-se do outro lado da sala. Após a aula, Tugeru diz a Miyamura que Ori parecia tensa, como se estivesse evitando-o. Mais tarde, Ori se esconde na sala trancada para evitar Miyamura, mas ele acaba pegando-a no flagra. Ela decide dar-o fora dali, mas Miyamura pergunta se ela estava acordada naquele momento. Ele diz que sabia que ela estava acordada e queria que ela soubesse, mas ela o surpreende perguntando quem é ela. Ela espera que Miyamura não tenha ideia de quem ela está falando, mas suas esperanças são destruídas quando Miyamura pergunta se ela está falando sobre Chika. Ori fica chateada pensando que eles estão namorando, mas Miyamura revela que Chika é na verdade a namorada de Shindo. Acontece que ela tropeçou e caiu em cima dela, causando uma torção no tornozelo de ambas. Miyamura, sendo o cavalheiro que é, ofereceu-lhes um braço para se apoiar. Ori, com o rosto vermelho e sem respostas, arremessa seus livros em Miyamura e sai correndo como a rainha do drama que nasceu para ser. Em casa, Ori percebe que agiu violentamente e presume que Miyamura e Toru a odiariam agora. Nessa hora, Miyamura entra para devolver seus livros, e Ori fala de maneira hesitante, fazendo-o perceber que ela está chateada com ele. Por outro lado, Ori se sente culpada porque suas ações deixaram Miyamura confuso. Eles pedem desculpas um ao outro ao mesmo tempo e mais tarde esclarecem o mal-entendido. A conversa muda para a confissão de Miyamura, e ele revela que estava com medo de ouvir como ela responderia. Antes que Ori pudesse dar sua resposta, seu pai há muito desaparecido, Kyosuke, entra e pergunta por Yoriko. Ele então vira sua atenção para Miyamura e elogia seus piercings irados. No entanto, Hiro disciplina o homem com um chute e diz para ele apagar o cigarro. Ela então sai para pegar algo para ele comer, e Miyamura decide ir embora para lhes dar um tempo. No entanto, Kyoshoket insiste que ele fique e realiza uma entrevista completa. Depois de saber que Miyamura é seu único irmão, ele diz para se afastar de sua filha, mas logo recua, revelando que estava apenas brincando. Miyamura pergunta por que Ori chama seu próprio pai pelo primeiro nome, e Kyosuke lembra-o de que Ori é o sobrenome deles. Ele aconselha-o a chamá-la pelo seu primeiro nome, Kyuko, mas volta atrás novamente, dizendo como seria estranho mudar os nomes agora. Então ele pergunta a Ori se Miyamura é seu namorado, e ao contrário de antes, ela responde que sim. Kyosuke diz que não pode aceitar esse relacionamento porque o cabelo de Miyamura é muito comprido, mas Miyamura diz que vai cortar o cabelo. No entanto, o homem não quer desperdiçá-los e decide apenas amarrá-los. Ele pergunta se Miyamura está realmente bem com a filha dele, e Miyamura responde dizendo que a ama. Antes que ele possa compartilhar suas próprias histórias do ensino médio, Yuriko entra e começa a brincar dizendo que não tem comida suficiente para ele. Mais tarde, Hiro pede desculpas por quão irritante seu pai é, mas Miyamura diz a ela que está tudo bem, já que ele não é muito diferente da filha. Nesse momento, Ori segura sua mão e os dois finalmente têm seu momento. Miyamura diz que não sabe muito sobre ela, mas expressa seu desejo de conhecê-la melhor se ela deixar. Logo depois, chegam à estrada principal e Miyamura decide ir para casa sozinho a partir dali. Ele agradece a Ori por tudo, e Ori sai correndo antes que o irrigador dela funcione mal. Depois que ela sai, Miyamura finalmente percebe como é difícil dizer adeus e como o coração bate rápido quando está apaixonado. Enquanto isso, Toru está resolvendo problemas de matemática em casa e lamenta o fato de já ter sido o amigo mais próximo de Ori. No dia seguinte, Sakura percebe Toru pela janela e pode dizer imediatamente que ele está se sentindo para baixo. Nesse momento, Ayasaki aparece e pergunta a quem ela está olhando. Sakura fica nervosa e decide correr para a sala do conselho, mas Ayasaki menciona que ela tem agido de maneira muito estranha ultimamente. Ela insiste que Sakura lhe diga o que está acontecendo e, ao olhar para seus olhos grandes e corpo magro, semelhantes aos de Hori, Sakura não pode deixar de se sentir insegura com seu próprio tipo de corpo. Pensando que Toru nunca se apaixonaria por uma garota como ela, Sakura fica frustrada e sai sem explicar nada. No caminho, ela percebe que, apesar do que sente sobre si mesma, Ayasaki sempre foi sua melhor amiga. Ela rapidamente volta para avisá-la que gosta de alguém, mas não está confiante em relação à sua aparência. Sakura normalmente é calma e equilibrada, mas ao vê-la confusa e corada, Ayasaki comenta que ela está fofa, o que a faz sentir-se muito melhor. Enquanto isso, Ori e Miyamura encontram Toru e Shu no caminho de volta. E enquanto Shu distrai Ori com algumas perguntas relacionadas ao assunto de inglês, Toru aproveita a oportunidade para acertar as coisas com Miyamura.
Mais tarde, enquanto Miyamura está estudando inglês, Ori diz a ele que Souta fez um amigo cujo primeiro nome é Isumi, que é o mesmo primeiro nome de Miyamura. Miyamura pede a ela para chamá-lo pelo primeiro nome também, e Ori começa a repreendê-lo por tornar as coisas estranhas. No dia seguinte, Souta pergunta a Kyosuke quanto tempo ele ficaria, mas ele desconversa. Quando Yuriko faz a mesma pergunta, Kyosuke se pergunta se não há lugar para ele nesta casa. Nesse momento, o Ari volta da escola com Miyamura, e Kyosuke nem o reconhece. Notando que Miyamura já está suando, ele sugere que eles tomem um banho juntos, o que explica por que Yuriko o deixou. Depois que ele o força a entrar no banho, Ori pode ouvi-lo gritar, pensando que Miyamura tem tatuagens de Yakuza no corpo. Mais tarde, Miyamura percebe que já são mais de 8 da noite e que deveria ir, mas a família pede para ele ficar. No final, Kyosuke e Miyamura acabam dividindo um quarto e o homem começa a fazer perguntas sobre sua filha. Quando Miyamura revela como Hirobi não julga as pessoas pela aparência, Kyosuke adormece feliz. No dia seguinte, Miyamura acorda com Ori entrando no quarto deles com roupa de ginástica e abrindo as cortinas. Logo depois, os dois se preparam e caminham juntos para a escola. Desconhecido por eles, alguns dos colegas de classe os veem saindo juntos da casa da Ori. Logo depois, toda a escola fica sabendo, e as pessoas começam a fazer todo tipo de suposições selvagens. Toru e Yuki ficam frustrados porque têm que ouvir as pessoas falarem sobre seus melhores amigos, especialmente Yuki, que é um pouco dramática demais. Enquanto Ori lida com todos os caras que ela rejeitou ao longo dos anos, Miyamura faz o seu melhor para se manter discreto e manter a compostura. No dia seguinte, Miyamura entra na sala de aula e recebe um olhar de choque dos colegas. Quando ele para ao lado de Ori, ela fica chocada ao ver que Miyamura cortou o cabelo curto. Mais tarde, todas as garotas forçosas da classe começam a babar por ele, mas um olhar frio de Ori é suficiente para mostrar que o inverno realmente chegou. Mais tarde, Shu ganha o prêmio pela reação mais dramática, e enquanto ele entrega um CD, Toru percebe que uma garota tirou uma foto de Miyamura do seu telefone. Quando os dois chegam em casa, Miyamura recebe mais uma reação ao seu corte de cabelo. No entanto, a verdadeira atuação digna de um Oscar vem de Shindo, que começa a chorar como se o Miyamura que ele conhecia tivesse morrido. Mais tarde, ele revela que ganhou um grande saco de doces em um concurso e quer compartilhá-lo com eles. Enquanto verifica todos os sabores, Miyamura descobre que Shindou odeia o sabor de queijo e faz ele comer, só pra rir. Enquanto Shindou chora pelo gosto, virando a cabeça, Ori experimenta um doce com sabor de argila, que ela não gosta. Para sua surpresa, Miyamura rouba o doce direto da boca dela e sai para beber água antes que Shindou possa ver qualquer coisa. No dia seguinte, Miyamura percebe uma garota olhando para ele com raiva, mas não a reconhece. Enquanto isso, Ori e Yuki estão andando no corredor quando a mesma garota a confronta para ter certeza de que os boatos são verdadeiros. Ela então sai correndo e começa a seguir Miyamura de forma assustadora. Quando Miyamura para confrontá-la, ela pergunta em voz alta quando ele vai terminar com a Ori. Quando Miyamura responde que nunca, ela se apresenta como Sawada da turma 2A5 e promete voltar. Mais tarde, Miyamura está contando para Ori sobre Sawada quando ela aparece de novo e começa a agir como uma chefe. Quando Ori mostra para quem aquilo pertence, ela fica confusa e revela que está apaixonada. No entanto, ela não está apaixonada por Miyamura. Na verdade, ela vai pelo outro caminho. Toru estava ouvindo toda a conversa e não pôde deixar de se juntar à diversão. Ori pede a Miyamura para libertá-la do aperto de Sawada. Mas não importa o quanto ele tente, ela continua puxando-a de volta. Enquanto eles brigam por quem vai deslizar para a direita no cartão B da Ori, Toru manda uma mensagem para Yuki subir e aproveitar o espetáculo. Sawada se recusa a soltar Ori até o sino da aula tocar, e Miyamura tem que arrastá-la para a sala de aula. Depois da escola, Miyamura sai sozinho e é surpreendido por Sawada, que ainda está procurando por Ori. Quando ela descobre que Ori foi para casa cedo, começa a caminhar logo atrás de Miyamura. Os dois atravessam exatamente a mesma rua e entram no mesmo prédio e no mesmo elevador, apenas para descobrir que são vizinhos de porta. Coincidentemente, Sawada deixou sua chave no armário da escola, então Miyamura a convida para entrar e lhe oferece um pouco de bolo. Ela pergunta se ele recebe visitas, mas Miyamura revela que nem mesmo a Ori vem aqui com frequência. Quando ela pergunta se Miyamura tem irmãos, ele revela que seus pais passaram a se proteger depois de perceberem o erro que cometeram ao tê-lo. Sawada pensava que Miyamura tinha uma irmã mais nova, pelo jeito como ele lidava com as coisas, o que o faz rir alto. Ela fica triste e revela que costumava ter um irmão, mas de repente volta atrás dizendo que estava só brincando. Nesse momento, seus pais a chamam para voltar para casa, mas antes de ela ir, Miyamura pede para ela vir sempre que quiser. Mais tarde, a mãe de Miyamura revela que Sawada perdeu seu irmão mais velho em um acidente no ano passado e Miyamura adormece pensando nisso.
No dia seguinte, Miyamura percebe que ela está seguindo-o novamente e a repreende. Mas quando alguns garotos começam a provocá-la, ela volta direto para Miyamura. Desta vez, ele os afugenta com um olhar frio e os dois decidem esperar por Ori juntos. Quando ela chega, encontra os dois discutindo sobre quem é mais próximo de Ori. Mais tarde, Ori e Miyamura assistem a um filme na casa dela, onde uma garota planeja executar o próprio pai. Ori assusta Kyosuke ao dizer que se identifica com a garota, então o homem sai para comprar um cigarro. Depois que ele sai, Ori pergunta por que Miyamura nunca toma a iniciativa com ela, mas Miyamura não faz ideia de que ela quer ser física. Após um momento de constrangimento, Miyamura se inclina para lhe dar um beijo, mas o pai dela volta imediatamente para pedir troco. Após ele estragar o momento, Ori decide chutá-lo no sentido mais literal. Alguns dias depois, o grupo está em uma loja comprando DVDs, mas Yuki não consegue encontrar o que está procurando. Ori, por outro lado, escolhe um, então Miyamura vai até o balcão com ela. Isso deixa Toru um pouco com ciúmes, o que Yuki percebe rapidamente. Para animá-lo, ela decide mostrar a ele suas revistas favoritas. No dia seguinte, Yuki pede a Toru para ajudá-la a levar o lixo para fora, e no caminho, ela revela que o DVD que está procurando sairá hoje. Ela pede a Toru para ir com ela à loja. E enquanto começa a tagarelar sobre isso, Toru percebe que ela tem lhe dado muito mais atenção desde que Ori e Miyamura começaram a namorar. No meio da conversa, eles viram uma esquina e Toru esbarra em Sakura, cujo uniforme fica arruinado por causa do lixo. Toru imediatamente sai correndo para pegar algo, e Yuki pede desculpas a ela pela bagunça. Eles começam a conversar e Sakura pergunta a Yuki se ela está namorando Toru. Yuki diz a ela que são apenas amigos, e é quando Toru volta com um casaco. Ele quer que Sakura o vista para cobrir a mancha na camisa dela, mas Sakura fica nervosa porque acha isso algo íntimo. Apesar disso, ela aceita o casaco e o veste na sala do conselho estudantil, deixando Sengoku confuso. Ao saber que Ayasaki já saiu, ela pergunta a Sengoku o que ele gosta nela, o que o confunde ainda mais, pois Sakura normalmente nunca fala sobre esse tipo de coisa. Sengoku diz que Ayasaki é o tipo de garota que continua tropeçando em um filme de terror e precisa dele por perto para seguir em frente, o que ele gosta. Em outras palavras, ele vê como Ayasaki é amável e gentil, o que o faz querer protegê-la. Ele admite que ele mesmo é meio covarde, mas a presença de Ayasaki o impulsiona a fazer coisas que de outra forma não faria. Então, na realidade, ele seria um perdedor sem ela. Lembrando como Ayasaki realmente é, Sakura percebe que ela também lhe dá coragem e decide usá-la bem. No dia seguinte, ela para Toru no corredor e devolve a jaqueta que pegou emprestada. Enquanto ela está mostrando sua gratidão, Toru ouve um chamado de seus colegas e decide dar o fora. No entanto, ela grita para ele parar e dá a ele alguns biscoitos que fez especificamente para ele. Ao abrir o pacote, ele percebe que alguns são de sabor Sakura rosa e expressa o quanto ama Sakura. Depois que ele sai, Miyamura se sente feliz sabendo que ela deu o primeiro passo para desentupir seus canos. Enquanto isso, Yuki finalmente encontra o DVD que estava procurando, mas quando outra garota aparece querendo a mesma coisa, ela o deixa para ela. Ori percebe que algo está errado com ela, e no dia seguinte pergunta por que ela e Toru não estão mais saindo juntos. Yuki comenta que é porque Toru está fora comendo biscoitos, e então esconde sua frustração com um sorriso. No entanto, Ori percebe facilmente que ela não está bem e nota como Yuki hesita em pedir pelas coisas que quer até que elas estejam fora de alcance. Na verdade, Yuki começou a desenvolver sentimentos por Toru, que está aos poucos se aproximando de Sakura e saindo do alcance dela. Um dia, ela pede a Miyamori que lhe ensine a fazer um bolo, e o homem dá instruções básicas. Uma semana depois, ela volta para ele com cupcakes queimados e pede aos dois que não contem a Toru sobre isso. No entanto, Toru acaba encontrando-os no telhado e começa a comer o cupcake queimado. Ele comenta o quão ruim está o gosto e espera que a próxima fornada fique melhor, dando a ela motivação para continuar a assar. Alguns dias depois, a turma descobre que Miyamura está fora da cidade visitando alguns familiares, então ele não virá à escola durante toda esta semana. Mais tarde, Miyamura envia uma mensagem para Hiro para informá-la que chegou em segurança, mas percebe que a bateria está quase acabando. Infelizmente, ele deixou o carregador em casa e não pode fazer contato com Ori. Enquanto isso, Ori está contando os dias para o retorno de Miyamura e adormece esperando suas mensagens. Assim, a semana inteira passa e Ori não recebe nenhum contato de Miyamura. No dia do retorno dele, ela ouve as notícias sobre o atraso nos voos e corre para a casa de Miyamura para ver se ele está em casa ou não. Enquanto isso, Miyamura finalmente retorna e carrega seu telefone, fazendo-o perceber que Ori estava super preocupada com ele. Ele imediatamente corre para vê-la, e os dois finalmente se encontram no elevador onde ele o abraça apertado e o recebe de volta ao lar,
finalmente percebendo como é difícil estar longe das pessoas que você ama. No dia seguinte, as meninas estão reunidas na sala do conselho estudantil e Yuri conta a elas como Miyamura não gosta de filmes de terror. Cada uma delas dá conselhos sobre como se aproximar de Miyamura, então ela decide tentar quando ele voltar para assistir a outro filme com ela. No entanto, todos os conselhos acabam assustando ainda mais Miyamura, então ele tira um momento sozinho para se recompor. Quando ele retorna ao quarto dela, encontra Ori de bruços na cama lamentando seu fracasso em ficar bonita para ele. No entanto, Miyamura a conforta lembrando-a de que ele se apaixonou por quem ela é, fazendo-a perceber que não precisa tentar truques com ele. Ela também sente o mesmo por Miyamura, entendendo que gostam um do outro pela originalidade. Quando percebem que está chovendo lá fora, Hiro pede para ele ficar e os dois acabam compartilhando um momento íntimo. No dia seguinte, Sota começa a chorar, pensando que Miyamura vai levar sua irmã embora, mas Miyamura promete que não vai. Uma noite, Miyamura relembra sua vida no ensino fundamental, quando costumava ser um perdedor solitário. Ele odiava os intervalos porque isso lhes lembrava que ele não tinha amigos, e ele odiava os professores porque eles sempre os faziam trabalhar em grupos. Pensando bem, Miyamura odiava cada dia na escola, tanto que ele não tinha uma boa memória desse período. Ele se lembra de como contemplou acabar com sua vida, mas agora está feliz por ter sobrevivido, porque não só conheceu Shindou, como também fez alguns bons amigos no ensino médio. Mas acima de tudo, ele conheceu Ori, que o amava como ele merecia ser amado. Enquanto isso, Urasaki reflete sobre como Sengoku é um fraco que deixaria as pessoas passarem por cima dele sem dizer uma palavra. Ele muitas vezes ria com as pessoas para se enturmar, mas no fundo sente-se deslocado. Às vezes fica feliz quando as pessoas lhe dão atenção, mas na maioria das vezes fica nervoso em enfrentar as pessoas. Apesar disso, esforça-se para ser forte por Ayasaki, o que a deixa muito feliz. É por isso que ela adora tê-lo por perto, mesmo ele sendo uma pessoa completamente diferente do que era quando se conheceram. Um dia, Ikkaku entrou na escola e encontrou dois caras com Sengoku falando sobre outras garotas. Um dos caras mencionou que Ayasaki era bem fofa, mas Sengoku achava que ela era mediana no seu melhor dia. Após a aula, Ayasaki se aproximou de Sengoku para iniciar uma conversa, então Sengoku mostrou a ela o livro que estava lendo. Ao saber que ela também gosta de ler, Sengoku trouxe-lhe um livro no dia seguinte e pediu para Sakura lê-lo depois que Ayasaki terminasse. Alguns dias depois, Sengoku trouxe outro conjunto de livros para ela ler, explicando que seus pais têm uma biblioteca em casa. Ayasaki expressou seu desejo de vê-la, então Sengoku a convidou. Uma vez lá, Ayasaki encontra um livro antigo sobre o apocalipse, que mostra como as pessoas reagiriam. Quando perguntada sobre o que faria, Ayasaki revelou que gastaria todo o seu dinheiro em sobremesas, o que Sengoku achou chocante. Sengoku então elogiou seus rabos de cavalo, o que a deixou feliz. No dia seguinte, ela devolveu os livros emprestados a Sengoku, e os dois conversaram sobre suas aventuras de fim de mundo. Nesse momento, Sengoku disse a ela que seu amigo Kamiyuka tinha uma queda por ela, mas Hayasaki ignorou totalmente, e perguntou se poderia voltar de novo. Mais tarde na biblioteca, Son Goku folheia alguns livros para Isaki, mas ela o interrompe e pergunta o que ele realmente faria se o mundo acabasse amanhã. Para sua surpresa, Sengoku diz que confessaria para ela e então se transformaria em pó. Ela percebe que Sengoku ficou todo vermelho, então ela diz que também gosta dele. Assim, Sengoku e Ayasaki formaram um vínculo ao ler livros até se apaixonarem um pelo outro. No presente, Hori está fazendo uma manicure em Miyamura, mas o homem não resiste à vontade de provocá-la, sabendo muito bem que ela iria chutar seu T. No final, ele cede e coloca o pé na cabeça dela, apenas para se ajoelhar e pedir desculpas imediatamente depois. Ori diz a ele para relaxar, relembrando como ele age agressivamente com os meninos, mas é sempre tão gentil com ela. Ela diz para ele não esconder seu verdadeiro eu dela, então Miyamura pergunta se ela sente prazer em ser maltratada. Jogando com o lado sombrio de Miyamura em sua mente, Ori não consegue evitar sentir-se excitada. No dia seguinte, Miyamura entra na aula e começa a agir de forma excessivamente alegre, o que deixa Toru e Shu desconcertados. Quando Sengoku chega para emprestar o caderno de matemática, ele também percebe que Miyamura está agindo completamente diferente do habitual. Acontece que ele está praticando ser gentil com os meninos para encontrar coragem para gritar com Ori. Mais tarde, os dois entram em uma sala de aula vazia onde Miyamura tenta agir de forma agressiva com ela, mas algumas meninas entram na sala e assumem que Miyamura está sendo abusivo. Nesse meio tempo, um aluno aleatório encontra Yuki no corredor e diz algo que muda seu humor. Mais tarde, enquanto Miyamura e Ori discutem os rumores sobre sua intensa história de amor, eles percebem que Yuki está um pouco alheia. Quando perguntada, Yuki revela que alguém a convidou para sair recentemente e ela não encontra coragem para recusá-lo. Seu argumento é que ela não sabe nada sobre o cara, mas não pode negar que ele realmente tem aquele charme do Ohio.
Ela não quer partir o coração dele, então Ori sugere que ela faça de Toru seu namorado falso por alguns dias para que o outro cara desista. Yuki teme que Toru odeie a ideia, mas Miyamura imediatamente liga para Toru e ele concorda em ajudar. Mais tarde, Yuki conta a eles que o cara que a convidou para sair é o Yanagi da turma 6, mas Toru sugere que ela encontre um cara que pareça melhor do que ele para o trabalho. No entanto, Yuki diz que ele parece mais atraente do que Yanagi, então vai funcionar. Com isso, Toru agarra a mão dela e os dois saem para encontrar Yanagi, enquanto Ori e Miyamura os observam da varanda. Nesse momento, Yanagi aparece e pede desculpas por estar atrasado, alegando que o professor precisou dele para algo. Tanto Ori quanto Miyamura ficam chocados ao verem como ele é bonito, chamando-o de 1 milhão de vezes mais atraente do que Toru. Toru, por outro lado, acha-o tão atraente que considera levantar a bandeira do orgulho só por causa desse rapaz. No entanto, Yanagi assume que Yuki já está namorando Toru e sai sorrindo. Nesse momento, Ori desce correndo e pergunta a Yuki por que ela dispensou um rapaz tão bonito. Yuki diz que não gosta de rapazes assim, escondendo o fato de que tem uma queda por Toru.